Olá, mestre Zé Mário Sperring, uma honra para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você, né, uma grande lenda aí da história do jiu-jitsu, como lutador, como mestre, como dono de academia, enfim, uma grande honra estar falando com você, mestre. Zé Mário, conta um pouco para a gente como começou a sua relação com as artes marciais, né, qual idade você tinha, qual foi o seu primeiro mestre, enfim, eu sei que você já treinava ao mesmo tempo judô e jiu-jitsu. Conta um pouco para a gente desse seu início, do seu envolvimento com as artes marciais. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, eu comecei muito cedo nas artes marciais, com judô e jiu-jitsu, quando tinha por volta dos 5 anos, mais norteando a questão da recreação, da disciplina, do que qualquer outra coisa. Com o passar do tempo, entre indas e vindas, eu pratiquei outros esportes, o que me fez criar aí uma consciência corporal muito boa. Sempre gostei de praticar diferentes esportes. E na adolescência eu retornei ao jiu-jitsu e peguei gosto pelas competições. E desde então não parei mais. Zé Mário, conta um pouco pra gente como é que foi o seu primeiro contato, né, com o grande mestre Carson Gracie, né, e como foi fazer parte daquele esquadrão de ouro que foi a equipe Carson Gracie. No Rio de Janeiro, a Academia Carson Gracie era uma academia muito conhecida, já tinha a notoriedade da excelência nas competições. E como eu já havia praticado jiu-jitsu e judô, eu, na minha adolescência, fui fazer uma visita, um amigo meu me levou e fui muito bem recebido e me apaixonei pelo local. E eu e Cássio nos tornamos muito amigos. Zé Mário, conta um pouco pra gente, né, o que o mestre Carson Gracie tinha de tão especial, né? Todo mundo sempre fala maravilhas dele, da pessoa dele, enfim. Mas o que te cativou mais nele? Foi a parte técnica, né, o que ele passava de conhecimento? Se era a parte de psicologia, o trabalho dele assim com o lutador individual? O que ele fazia que tornava ele uma pessoa tão especial dentro desse ambiente da luta? O Cássio era uma pessoa à parte, né? Ele era muito simples, muito humilde e profundo conhecedor da arte. Dentre todas as qualidades que ele tinha, eu acredito que ele era um líder nato, ele conseguiu agregar dentro do mesmo tatame vários campeões. Ele tinha uma maneira muito simples de fazer com que nós competíssemos entre nós. E ele tinha essa habilidade e a consciência de até onde chegar, né? Para não ficar uma coisa mais séria, mas sempre nos colocava à prova. Sempre quando chegava uma visita, ele chegava, ó, vai chegar um rapaz aí duro, vamos treinar forte. Olha, esse teu companheiro está treinando bem, eu quero que você treine com ele, vamos tentar passar a guarda, vamos tentar jogar ele por baixo, vamos tentar dar uma queda nele, enfim. Ele tinha essa habilidade, de uma maneira bem simples, bem simplista, de fazer com que os seus atletas tentassem melhorar sempre. E claro, ele sempre foi um grande campeão, um homem que defendeu aí o nome do jiu-jitsu de todas as formas, e nós tínhamos esse orgulho de poder participar da sua história. E nada mais justo do que treinar bastante e retornar às competições aí com medalhas. Mas continuando falando um pouco do grande mestre Carson Gracie, conta alguma passagem que você teve com ele, pessoal, algo único, seu, entre você e ele, né, algum caso engraçado, enfim, alguma passagem especial que você teve com ele que nunca sai da sua cabeça, que sempre quando você lembra do Carson, você lembra dessa história. Olha, tenho várias aqui, eu acho que vai faltar HD aqui no meu telefone, mas assim, uma que me vem à cabeça, uma vez nós fomos convidados para uma festa na casa de um grande empresário, que era aluno da academia, que eu não vou falar o nome, que ele é conhecido, e ele representava um grande jogador de futebol. Ele, ó, nós somos convidados aí pra festa, mas vocês, por favor, hein, não vão parecer que nem mendigo lá, pô, vai arrumado, bota uma roupa bacana. E eu estava na festa
todo mundo arrumado realmente, ou de blazer e tal, que era uma coisa difícil para naquela época pra gente, todo mundo garoto, né? No Rio de Janeiro, sempre usando aí um estilo mais despojado. Quando entra o Carson Gracie, rapaz, com o saco de laranja nas costas, chega pro garçom, o garçom todo arrumado, de gravata borboleta, fala assim: ô, bichão, chega aqui, tô com uma gripe terrível, faz um suco de laranja lá pra mim na cozinha. Essa foi fantástica. Zé Mário, na sua época ali, né, foi a época de ouro da Academia Carson, você treinou com muita gente boa. Conta um pouco pra gente, né, quais que foram aqueles lutadores de jiu-jitsu que mais te impressionavam, na parte técnica, enfim, quais aqueles que mais enchiam os seus olhos? Eu tive o privilégio de treinar não só com a minha geração, como a geração um pouco mais antiga da minha. O que eu gostei muito, que eu gostava muito do estilo do Peixotinho, que me ensinou a minha primeira passagem de guarda, que eu uso até hoje. Gostava muito também do Cássio Cardoso e do Clóvis. E na, dos meus companheiros de treino, sem dúvida nenhuma, Amaury Bittetti, Ricardo Libório, o Murilo Bustamante, Alan Góes, Carlos Barreto, Walid Ismail, dentre outros aqui. Me desculpem se eu não lembro, mas era muita gente, era um exército realmente. Zé Mário, você foi um dos grandes nomes, né, do jiu-jitsu de competição, ganhou tudo. Fala um pouco pra gente quais os momentos que você teve que nunca vão sair da sua mente, né, os seus grandes momentos como competidor, né, no pano, e quais foram os oponentes mais duros que você teve na sua época? Eu fiz muitas lutas realmente. Eu lutei da faixa azul à faixa preta. Todos os campeonatos, os grandes campeonatos que existiram na época. Não eram muitos, mas todos os grandes. Não eram muitos como hoje, né? Mas na época, todos os grandes campeonatos eu tive o privilégio de estar preparado e poder lutar. Fiz lutas fantásticas. E citar apenas uma seria um desrespeito com os meus adversários. Vou citar três. A minha luta com o Royler Gracie, que era um grande atleta, um dos melhores da época, o qual eu pude me sagrar vencedor. Com o Roberto Gordo, que eu quase perdi por desconhecer a meia guarda, a famosa meia guarda dele, que na época é inventada por ele, em 1997. E a minha luta no final absoluto contra o Roleta, no qual eu acabei ganhando por 4-3 nas vantagens. Zé Mário, você foi um dos criadores, né, da Brazilian Top Team, né, uma academia que fez um grande sucesso, principalmente na época do Pride. E nessa ocasião, né, o mestre Carson falou muitas coisas de vocês quando vocês abriram a BTT, enfim. E vocês, claro, sempre respeitaram o mestre, nunca falaram nada, nunca responderam, enfim. Mas conte qual era o sentimento que você tinha na época, né, vendo uma pessoa que você gostava tanto, que era o mestre, o seu mestre falando aquelas coisas de vocês, de Creonte, aquela coisa toda, traidores, enfim. Como que você lidou com isso na ocasião? E se algum dia, né, depois de tudo, quando a poeira baixou, se você voltou a ter algum contato com o grande mestre Carson? Isso foi uma mancha na nossa carreira. Não que nós tenhamos feito algo errado, ou que o Carson tenha feito errado. Uma mancha no sentido de ter sido uma pena do que aconteceu, esse desentendimento que nós tivemos. Foi muito triste, principalmente porque daquele dia em diante eu conversei com ele, veio a falecer e nós estávamos sem se falar. Não pude dar um abraço nele. Eu estava longe também quando ele foi sepultado, eu estava nos Estados Unidos. Não pude nem prestigiar a sua memória. Foi uma pena o que aconteceu, mas hoje, mais velho, com a consciência mais tranquila, eu acredito que o Carson tenha se precipitado um pouco
quando tomou a sua decisão, que nós, na realidade, nós não saímos da Brazilian Top Team, né? Que as pessoas não, quer dizer, do Carson Gracie, perdão. Nós não saímos da Carson Gracie e montamos a Brazilian Top Team. O Carson Gracie nos expulsou da Carson Gracie e nós fomos obrigados a montar uma outra equipe. Na realidade, nós nos reunimos para começar a treinar para o Abu Dhabi de 2000 e quando nós percebemos, nós tínhamos um exército, né? E as pessoas começaram a lutar, começaram a vir treinar conosco. E eu fui um dos primeiros que falei, olha, vamos fazer um time. Nós montamos a Brazilian Top Team. De novo, foi uma pena. O Carson Gracie era para ser, se não a maior equipe de MMA e Jiu-Jitsu da atualidade. Poderia ser uma das, se nós tivéssemos aí unido as forças até hoje e continuar treinando juntos. Mas a vida nem sempre vai para o lado que a gente espera e que a gente gostaria. Messi, falando um pouco, né, ainda dessa rivalidade histórica entre a Brazilian Top Team e a Shootbox, né, que esquentou, né, a era Pride, conta um pouco pra gente, né, um pouco da atmosfera que era naquele momento, quando vocês se cruzavam, se vocês pegavam elevadores diferentes, enfim, se era algo assim que realmente vocês evitavam mesmo o contato. Eu lembro que teve uma ocasião que foi aquela luta, a luta do Arona contra o Shogun, né, no final daquele Pride GP de 2005, que parecia que a rivalidade estava no auge mesmo. Conta um pouco pra gente ali o ápice da rivalidade entre essas duas academias, e você acha que se hoje em dia faz falta para o esporte esse tipo de rivalidade saudável entre duas grandes academias como existia no passado? Eu vejo as lutas de hoje, todas essas rivalidades no meu entendimento são representações, né? A maioria dos atletas, quase na sua totalidade, estão representando ali, são artistas, né? No nosso tempo, não. No nosso tempo, a rivalidade era a rivalidade mesmo. Nós pegávamos aviões diferentes, pegávamos ônibus diferentes, ficávamos em ônibus diferentes, hotéis diferentes, a sessão de fotos era em lugares diferentes. Os camarins eram em lugares opostos e as lutas foram aquelas que você viu. Sempre existia um respeito muito grande entre as equipes, um respeito que só quem realmente é um lutador de ponta, é um guerreiro ou tem uma moral elevada para entender o tipo de respeito. É um respeito no qual eu posso falar por mim, que eu sempre tive pelo Ninja, pelo Shogun, pelo Rudimar, pelo Vanderlei, pelo Rafael Cordeiro e todo o resto da equipe da Shootbox. Um respeito no qual dentro do tatame, dentro do ringue, nós queríamos comer um fígado do outro, mas fora do tatame eu olhava no olho e agradecia, dependendo da vitória ou da derrota. E na próxima luta estaríamos nos preparando para performar da mesma forma, um querendo vencer o outro, mas sempre respeitando aí não só a pessoa, mas como a figura do lutador, né? Que nós todos sabemos o que o lutador passa para poder subir no ringue. E eu tinha certeza absoluta de que os nossos adversários da Shootbox faziam exatamente o que nós fazíamos para ser campeões, então mereciam ser respeitados. Essa rivalidade foi uma coisa muito boa para o esporte. Felizmente não aconteceu nada de sério. Brigas do lado de fora, alguém se machucou de uma forma mais séria do lado de fora do ringue. As nossas desavenças que eram verdadeiras, genuínas, elas eram externadas dentro do ringue. E isso fez com que nós, lutadores, melhorássemos como atletas, melhorássemos como pessoas, melhorássemos como atletas, porque ninguém queria perder para Shootbox, então a gente treinava ao dobro. Melhorássemos como pessoa, porque nós começamos a tentar nos controlar, começar a ter o controle emocional necessário de um grande campeão, né? Você viver sob a pressão absoluta
não só de ganhar uma luta, não só de performar para os diretores do Pride, né, do presidente do Pride, para o staff do Pride, para os fãs, mas para os nossos companheiros, para nossas famílias. Perder para shootbox era uma coisa que nós não podíamos aceitar. Diante disso, nós nos esforçamos ao máximo e nos tornamos lutadores bem melhores. E, obviamente, diante desse cenário, as lutas traziam uma emoção à parte, fazendo com que todos nós, o evento, os fãs e os lutadores saíssem lucrando. Zé Mário, muita gente sempre fala, né, dessa comparação entre o UFC, Pride, enfim, mas quem viveu ali a época do Pride sabe, né, como é que era a atmosfera, aquela loucura toda, né, lutar para 70 mil pessoas, aquela produção toda que tinha no Pride. Enfim, você sente saudade desse tempo, enfim. Conta um pouco pra gente como é que era a atmosfera do Pride, não, como é que era as viagens para o Japão, enfim, e o que fazia o Pride ter, o que o Pride tinha de tão especial assim, que todo mundo que viveu aquela época sente uma saudade imensa. O UFC é um grande show, conquistou o mundo, realmente profissionalizou o esporte. Hoje o UFC ele não tem fronteiras. Só que eu tive a oportunidade de trabalhar no Pride, tive a oportunidade de trabalhar no UFC, e realmente o Pride é um diferencial. Eu até hoje não vi nada igual. Eu acho que a grande diferença do Pride para o UFC é que o Pride era um show, né? O evento era um acontecimento. Não tinha a frequência do UFC, era mais ou menos de 2 em 2 meses. Mas os eventos no mínimo eram 50, 60, 70, 80, 90 mil pessoas. O Minotauro lutou com o Bob Sapp. Foram 120 mil pagantes. Existia todo aquele estigma, né, da apresentação, da entrada. O povo japonês também fazia muita diferença. Os japoneses simplesmente idolatravam os lutadores, independente da nacionalidade, independente se lutasse contra japoneses, independente se ganhasse ou se perdessem, os lutadores sempre eram aplaudidos e tratados com o maior respeito. Acho que esse era o grande diferencial. O evento em si, o show em si e a cultura japonesa. Zé Mário, você como lutador de MMA teve uma carreira rica também, 17 lutas, 13 vitórias, né, um excelente cartel. Se você fosse escolher, qual o seu grande momento como lutador de MMA? De novo, eu lutei com vários atletas fantásticos, tive grandes lutas, grandes batalhas, mas acho que o grande momento não foi uma luta. Eu acho que o grande momento foi a nossa saída para o Japão, quando nós pudemos realmente entender e participar de um grande evento. E, sem dúvida nenhuma, o Pride, eu já tive oportunidade de ir no UFC, nos eventos do UFC, e sem dúvida nenhuma, o Pride foi o maior evento de todos os tempos e continua até hoje. O UFC é um grande evento, tem uma estrutura fantástica, uma gestão corporativa impressionante, mas em termos de show, de beleza, de energia, o Pride foi imbatível. E sem dúvida nenhuma, esse é o maior ponto, o ponto mais alto da minha carreira de MMA, não só como lutador, mas também como técnico e empresário dos lutadores. Zé Mário, falando na sua carreira de lutador de MMA, né? Uma luta que todos se lembram de você, apesar de ter sido uma derrota essa luta, foi a sua luta contra o Ninja, né? Contra o Murilo Ninja, que foi no Pride, aquela luta histórica, uma das grandes lutas ali que aconteceram no Pride. E você literalmente saiu na porrada com ele aquele dia, né? E muitas pessoas acham que se você tivesse feito o jogo de quedas, enfim, você, né, tivesse sido mais tático, você venceria aquela luta. Né? Se você, justamente por você ter um chão bem superior. Mas parece que aquele dia você levou para o lado pessoal, enfim, da rivalidade da Shootbox com a Brazilian Top Team e que sair na mão mesmo com o Ninja. Conta um pouco pra gente, né, da atmosfera que você estava naquela luta contra o Ninja
E por que você não utilizou a tática principal do seu grande carro-chefe, que é o chão? Você quis sair na porrada mesmo com ele? A minha luta com o Ninja foi a minha predileta, né? Apesar da derrota, como você mesmo ressaltou. Eu acho que foi a minha luta mais emocionante, não só pela luta em si, mas também pelas condições nas quais ela aconteceu. Existia uma pressão muito grande por parte dos nossos times e por parte da mídia, dos fãs, enfim. Era uma luta muito esperada, existia uma emoção muito grande em volta dela. E foi uma das poucas vezes que eu lutei sem a razão e lutei mais com a emoção. Naquele momento que o juiz começa a ditar as regras, né? E a gente toca as luvas, eu olhei para ele e falei, não, agora a gente vai sair, literalmente, como você falou, na porrada, a gente não vai lutar. E quando eu vi que a estratégia, que eu tinha esquecido a minha estratégia, eu tomei o primeiro soco, fui ao solo, machuquei meu joelho, apaguei, tomei mais alguns socos no chão e realmente eu não consegui voltar. Não conseguia ficar em pé, não lembro muito bem o que aconteceu. Já havia lutas várias vezes pela televisão, mas quando eu falo da luta eu só lembro da televisão, não lembro do momento da luta. Mas foi uma boa emoção, como eu falei, a minha luta predileta. E eu acho que o meu erro maior foi justamente esse, tentar levar a luta, esquecer o que eu tinha planejado. E infelizmente eu tomei aquele soco no começo que fez toda a diferença. E o Ninja, muito bem preparado, muito técnico, conseguiu aproveitar e levou a luta até o final e ganhou. Mestre, você que viu muita gente, né, desde a época do Vale Tudo até os tempos de MMA, se você pudesse colocar peso por peso, pode ser de qualquer peso, os 5 maiores lutadores de MMA que você viu até hoje, de Vale Tudo e MMA, enfim. A tarefa é muito difícil. Eu já vi muitos lutadores lutando, já tive a oportunidade de treinar com vários lutadores de extrema habilidade. Já treinei, já preparei vários atletas pelo mundo. Os que eu mais, não vou botar por ordem de peso, gosto muito aí, e vamos levar em consideração também os resultados, né? Não só o atleta em si, mas o que ele conseguiu, que ele alcançou. Anderson Silva, sem dúvida nenhuma, se não for o maior, tá entre os 3 maiores do esporte de todos os tempos, pela maneira que ele venceu as lutas e a quantidade de títulos que ele teve, ainda está lutando. Rodrigo Minotauro, que quebrou o paradigma do jiu-jitsu com as costas no chão, foi ele que foi o maior, que soube aplicar da melhor maneira possível, da maneira mais pragmática, a guarda do jiu-jitsu por baixo. Não podia esquecer também do Emelianko Fedor, que foi o primeiro, foi o atleta que conseguiu parar o Minotauro. O jogo do Minotauro, infelizmente, não encaixou com o dele. O Ricardo Arona, que foi um grande atleta, que em termos físicos foi um dos maiores que eu já tive a oportunidade de trabalhar, mas infelizmente não teve uma carreira muito longa. Atualmente eu gosto muito do Robert Lineker, o australiano. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele também lá na Austrália. O professor dele de jiu-jitsu é meu aluno, Alexandre Prates. E mais um, deixa eu ver aqui, tantos lutadores. Daniel Cormier, campeão das 2 categorias, implacável no wrestling, na greco-romana, mãos potentes e contra fatos no argumento, né? Campeão
em várias duas categorias. Poderia citar o John Jones também, mas eu, quando tento elogiar alguém, eu levo um pouco pro lado pessoal. Eu acho que ele não leva muito... Ele não é o exemplo de lutador que eu gostaria de ser. Mestre, alguns eventos como o One FC e o Bellator fazem lutas de lendas, né? Lutadores mais veteranos, enfim. E eu vou perguntar se você aceitaria lutas com atletas da sua idade, assim, nas regras do MMA, se você ainda aceitaria uma luta, por exemplo, contra um Sean Rock da vida, uma pessoa assim que esteja ali na sua mesma faixa de idade, que não teria nenhuma vantagem de idade, nada nesse sentido em relação a você, se você aceitaria uma luta nessas regras no MMA, ou, ou mesmo lutas especiais no grappling, enfim, ou você já encerrou a sua carreira como lutador definitivamente, tanto em eventos de grappling como em eventos de MMA? Olha, sem dúvida eu aceitaria uma luta de MMA com um atleta da minha idade, sem dúvida nenhuma. Eu, eu até acho que eu parei com a minha carreira prematuramente, mas já estava com 41 anos, mas estava me sentindo muito bem. Treinava de igual para igual com os atletas na Brazilian Top Team. E sem dúvida, se tivesse uma oportunidade de fazer uma luta de MMA, de grappling, de jiu-jitsu, eu faria sem problema algum. Eu treino constantemente, não tenho mais aquela assiduidade nos treinamentos que eu tinha, mas me sinto muito bem fisicamente e com vontade. Uma das coisas que me dá mais saudade é de subir no ringue. No jiu-jitsu eu luto de vez em quando, o Mundial Master, que dá para matar um pouquinho da saudade, mas no MMA ainda não tive essa oportunidade. E no grappling também, no Abu Dhabi, já fiz 3 super lutas. No Master, quando eu estava com 49, depois de 50. E a competição está no meu sangue. Enquanto eu estiver respirando e andando para frente, eu vou estar disposto a lutar. Mestre Zé Mário, a última pergunta, né? Gostaria que você falasse, né, com toda a visão que você tem do mundo do MMA, né, com todo o know-how que você tem, toda a bagagem. O Brasil sempre foi, né, durante anos, o grande expoente do MMA no mundo, onde tinha os melhores lutadores, a maioria dos eventos, os campeões eram brasileiros, enfim. O que você acha que está faltando para o Brasil voltar a ser, né, o grande centro de lutadores de MMA do mundo, né? O que falta para o Brasil voltar a ser o que ele era, que hoje em dia é evidente que o Brasil perdeu muito espaço para os lutadores americanos e os russos. Recado para essa garotada que está começando na luta, né, no MMA, escolha uma modalidade, seja ela o boxe, o kickbox, o muay thai, wrestling, jiu-jitsu, o que for. Faça com seriedade, faça com amor, com dedicação, que nunca esteve tão bom, nunca esteve tão promíssoo você poder viver da luta e poder se desenvolver do esporte. E a carreira de lutador não é uma carreira fácil, mas é uma carreira que te dá muito prazer. E se dedicando, você vai chegar lá. Muito obrigado mais uma vez. O meu e-mail é msperry28@gmail.com. msperry, S-P-E-R-R-Y, número 28, @gmail.com. Eu estou atualmente morando em Miami, nos Estados Unidos, onde eu tenho alguns negócios aqui, além da minha academia, e tenho algumas filiais. E se alguém, porventura, quiser fazer algum seminário, seria um prazer. Eu vou, de 3 em 3 meses, eu vou para o Brasil, que eu tenho umas filiais aí no Brasil também. E seria um prazer poder fazer novos amigos e aprender um pouco mais de jiu-jitsu, porque jiu-jitsu você nunca deixa de aprender. É uma lição diária. Forte abraço, sucesso e bons treinos a todos.